Isso pode dar muito problema para a igreja, certo? Então, e aí, o que eu posso sugerir para você? Tomar cuidado, nós que somos representantes, você que é líder de departamento infantil, você que é líder de adolescente, você que é líder de mídia social da igreja, você tem que tomar cuidado com esse problema. Talvez isso seja muito perigoso, tá bom? Então, pense nisso. Então, a forma de expor, né, tanto na rede social oficial da igreja, tanto nos canais oficiais da igreja, vão ter que mudar. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao quê? Ao Papo de Porta de Igreja, tá bom? Sinta-se à vontade, espero que você esteja bem. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Papo de Porta de Igreja. E primeiro, antes de mais nada, quer ajudar a gente a crescer, quer ajudar esse trabalho a crescer e alcançar mais pessoas? Faça isso. Primeiro, inscreva-se no canal do Papo de Porta de Igreja e também siga o nosso perfil no Spotify, tá bom? Inscreva-se no canal. Segundo, curta esse episódio, tá bom? Isso vai fazer esse programa, esse episódio chegar a muito mais pessoas, tá bom? Então curta esse episódio em nome de Jesus. Mais uma coisa, comente alguma coisa, deixe algum comentário, seja um emoji, seja um glória a Deus, um aleluia, concordo, discordo, deixe a sua opinião, comente alguma coisa. Isso faz os conteúdos desse episódio, desse Papo de Porta de Igreja chegar a você e mais pessoas, tá bom? E por último, compartilhe, tá bom? Compartilhe em grupos da igreja, grupos do WhatsApp, tá bom? Grupos que você participa, compartilhe esse episódio para mais pessoas, tá bom? Então esse é o nosso episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o ECA digital, ou famigerada Lei FELCA. A gente vai falar sobre esse assunto focado para ministério dentro da igreja, departamentos dentro da igreja, seja eles mídia digital, tá bom? A gente vai focar nesse âmbito, tá bom? Por que a gente vai focar nesse âmbito? Porque se você quer um estudo mais aprofundado sobre essa lei, quer ler essa lei, eu vou tentar deixar aqui na descrição desse episódio, tá bom? Para você acompanhar e ler a lei na íntegra, tá bom? É importantíssimo você gastar uns 5, 10 minutos lá, ler essa lei, tá bom? Ou se você quiser, você pode ir num canal especializado e ver todos os artigos sobre essa lei e que isso vai impactar a minha e a sua vida, tá bom? A ideia desse episódio é a gente falar sobre a Lei FELCA, o ECA digital, focado aqui para mídia, para dentro da igreja. E esse é um assunto que vale a pena a gente conversar, vale a pena a gente debater junto. E eu quero meu Deus do céu, eu quero convidar você a conversar comigo sobre esse assunto, tá bom? Eu estou separando as minhas colinhas aqui para tentar separar e conversar com você sobre esse assunto, tá? Primeira coisa, você acha, né? Primeira coisa, a gente tem que entender que essa lei vai afetar até as comunidades, até nossas igrejas, nossas congregações, tudo isso vai afetar, principalmente a parte de mídia e aplicativos da igreja, tá bom? 2 pontos que eu vejo que vai ir direto ao conflito e atenção, que vai exigir atenção, tanto você que eu que trabalha dentro da mídia da igreja, tá bom? Tanto os pastores, presidentes, pastores da sua congregação têm que levar em conta isso. Isso é extremamente perigoso, principalmente se a igreja expor muitas imagens de criança e adolescente dentro das suas mídias digitais, das suas redes sociais, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado. Então é sobre isso que eu quero comentar com você, bater um papo. Talvez eu consiga marcar uma entrevista com a nossa pastora para saber a opinião dela, do nosso pastor, da nossa pastora. Eles vão trazer uma outra visão, a opinião deles, mas o conhecimento bíblico. Então vai agregar bastante nesse assunto, tá? Demorei um pouquinho para falar sobre esse assunto, porque eu estava tentando me preparar o melhor possível para falar sobre esse assunto. Focado para a igreja, tá bom? Focado para a mídia social da igreja, focado o que vai afetar. Primeiro, o departamento, com certeza, vai afetar o departamento da escola Kids, tá bom? Escola Kids, escolinha Kids, qualquer coisa que você coloque aí, esse é o principal departamento que vai ser afetado, seguindo ele, o departamento de adolescentes, tá bom? Até 16 anos. Todos esses departamentos vão ser afetados. Então, primeiro, você que é líder de departamento infantil,
Você que é líder de departamento infantil ou líder de adolescentes, primeiro, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, primeira coisa é que agora todo pai, toda mãe tem que dar autorização para o uso de imagem do jovem e do adolescente, tá bom? Então, primeiro, se você ainda está usando fotos de jovens e adolescentes dentro, crianças das mídias sociais da igreja, pare agora. Em nome de Jesus, pare agora, tá bom? Para a sua segurança da sua congregação. E se você conhece o seu pastor, se o seu pastor faz isso, se o cara da mídia faz isso, manda esse vídeo para eles, esse episódio para eles, porque é importantíssimo que todos saibam disso, tá bom? Que você comente com as pessoas, tá bom? Por quê? Porque muitas das vezes a intenção é boa, mas apesar da intenção ser boa, você pode estar prejudicando a congregação, o departamento, a igreja, etc. Então, a primeira coisa é, na minha cabeça, os departamentos que vão ser afetados, departamentos do Visão Kids e do Visão Kids, mas é do Visão Kids, tá? Mas o departamento Kids e também o departamento de adolescentes, são os dois departamentos que vão sofrer. Então, a primeira coisa é mudar a forma de expor tanto as crianças quanto os adolescentes, tá bom? Por quê? Porque normalmente a gente pode usar até as fotos, tirar fotos dos jovens e dos adolescentes durante o culto e tal. Muitas das vezes sabe o que a gente faz, muitas vezes a gente quer mostrar o trabalho do Visão Kids, aí mostra as crianças fazendo exercício, pintando, escrevendo, estudando e tal, e aí a gente faz uma foto bem legal, a gente usa alguns filtros e tal, fica muito bonito, fica muito legal, mostrando o trabalho da congregação. Mas hoje, se não existir um documento com a autorização prévia dos pais, você tem que parar agora, tá bom? Primeira coisa, você tem que parar de fazer isso agora, tá? Porque é extremamente perigoso e pode acarretar muita multa em cima da congregação. E a gente tá falando de igrejas, eu falo para igrejas de pequeno e médio de pequeno e médio porte. Por que eu falo para essas igrejas? Pra gente falar com essas igrejas, porque é a nossa realidade, tá bom? Então, é onde eu tenho bem mais convívio do que grandes igrejas que eu chamo de igrejas de rede, tá? Então, a primeira coisa, pense nisso. Se você faz isso, primeira coisa, chame seu pastor para conversar, tá? Se você é o cara da mídia, se você é o líder do Visão Kids, oh meu Deus. Se você é líder do Kids, se você é líder dos jovens e dos adolescentes, chame seu pastor para conversar sobre isso e mostre para ele a lei. E provavelmente ele até conhece, mas mostre para ele o quanto isso pode impactar, tá? A exposição dos jovens e adolescentes, tá bom? Primeira coisa. Então, se não existe um documento, você pode pedir, falar com o seu pastor, você pode falar com a sua liderança para que esse documento seja elaborado por um advogado, por uma pessoa especializada, para que o pai, a mãe autorize a exposição de imagem, tá? E mesmo assim, olha aí, eu não sou advogado, mas mesmo assim pode ser que ainda não resolva, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, primeira coisa aí, a gente falou, desculpa eu dar um pouquinho travado, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente falou sobre, primeiro, hoje já tem que começar a parar, tá? Essa lei é a lei 15.211, tá? De 2025, ela já está em vigor, então tome cuidado, tá? Você que faz parte da mídia digital da igreja, departamento de crianças e departamento de adolescentes. Então, se existe uma exposição, primeiro, o pai tem que autorizar. Segundo, consulte um advogado, tá? Não você, mas chame seu pastor, fale com seu pastor. E aí, com a autorização do seu pastor vai chamar um advogado para redigir o termo de autorização e ver se isso é o suficiente para expor a imagem do jovem e o trabalho do adolescente, tá bom? Dentro da igreja e das crianças, tá bom? Importantíssimo, tá? Então, tome cuidado. Então, primeira coisa, já fiz o alerta, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque você pode prejudicar muito. A intenção pode ser, de novo, a intenção pode ser muito boa de ajudar o departamento, expor os trabalhos da igreja, podem ser trabalhos legais, podem ser trabalhos que realmente impactem a vida das crianças, ajudem famílias, etc. Mas se não tiver autorização, isso pode dar muito problema para a igreja, certo? Então, e aí, o que eu posso sugerir para você? Primeira coisa é resolver isso, tá? Termos, tá? E termo de autorização, primeira coisa, tá? Segunda coisa, pense em mudar a sua estratégia até que isso seja resolvido, tá? Por quê? Porque eu percebo que nós da mídia, o pessoal de mídia,
tanto pessoal de mídia que tira fotos da igreja, vai ter que mudar um pouco a sua estratégia. Como que mudar a sua estratégia? Porque vai elevar o nível de excelência para trabalhar com mídia dentro da igreja. Tanto com mídia, com o departamento de exposição das crianças e dos adolescentes, tá? Por quê? Porque quando o cara tirar foto, ele pode tirar foto de todo mundo. Mas a partir do momento que for postar, ele precisa ter uma forma de validar quem está naquela foto e quem pode ser exposto e quem não pode ser exposto, tá bom? Tem que tomar cuidado. Então, a primeira coisa é levar em conta isso. Então, nós vamos ter que pensar em estratégias, pensar em métodos para que antes de postar a gente tenha que checar se aquela criança tem autorização do pai para a imagem dela ser exposta, do pai, da mãe, de um responsável, se já está tudo certo. Desculpa, gente. Se já está tudo certo, já está tudo determinado, tem que ter esse alinhamento antes, tá? Antes de você postar. Não sabe se está autorizado ou não, ou se é uma autorização apenas verbal, não poste, tá bom? Escuta o que eu estou te falando, não poste, tá? Se é só uma autorização verbal, tipo verbal falar, não, eu autorizo, tá tudo bem. Se é só uma autorização verbal, vai por mim, não poste, é melhor não postar, mesmo que o pai e a mãe digam, não, pode postar e tal, algumas vezes é melhor não postar, tá? Melhor algumas vezes não postar do que você postar e deixar a igreja ou a congregação exposta, né, para possíveis processos que podem acontecer ou não. Aí vai mais da índole da pessoa, tá? Outra coisa importantíssima. Tem uma forma de você ter que borrar. Então, se tiver algum rosto de alguma criança que não tem autorização, você tem que borrar o rosto dessa criança, tá? Mas, olha que interessante, você pode tirar fotos dessas crianças de costa, né? Onde ela não pode ser identificada. Então, é uma das formas, tá? De você tirar a foto, mas ainda assim, é bom verificar, é bom você dar uma olhada e conferir com certeza, tá bom? Mas até onde eu vi, até onde eu consultei, você poderia tirar fotos sem identificação do rosto da criança. Então, se as crianças estivessem todas numa sala, a professora lá na frente, vamos imaginar um cenário aqui, a professora lá na frente dando aula, e você fosse no fundo da sala do Visão Kids, me perdoa, gente. Se você fosse no fundo da salinha do Kids, certo? Se você fosse no fundo da salinha do Kids, você poderia tirar foto das crianças, entendeu? Tipo, com a professora lá na frente, as crianças olhando para a professora, tá? No momento que colocar o rosto da criança, se não tiver autorização, tem que borrar, tá bom? Tem que borrar, é melhor borrar. Ou muitas vezes não é melhor postar. Então é melhor a professora do Kids se expor, é melhor a pessoa ou o responsável pelo departamento Kids se expor, falar sobre os trabalhos, mostrar trabalhos feitos, tá? Mostrar o trabalhinho feito, ou o que vai ser ensinado, o que vai ser explicado naquele dia, do que expor as crianças. Então tome bastante cuidado, tá? Então nós da mídia temos que mudar a nossa estratégia, tá? Nossa estratégia de exibição de conteúdo das crianças. Então, se existia, tenta tirar, vai tirando aos pouquinhos, vai ocultando esses posts, até para proteção das próprias crianças, tá bom? Que vai pegar dentro da comunidade, vai pegar dentro da congregação, e isso é perigosíssimo agora com a lei Felco ou ECA digital em vigor. Outra coisa, aplicativo da igreja também. O aplicativo da igreja, ele é considerado também uma plataforma. Então, nós que temos o aplicativo da igreja, você que tem na sua congregação, tem que tomar cuidado com isso, tem que levar em consideração, porque é considerado uma plataforma. E aí, a plataforma tem que garantir o meio de controle parental. A plataforma. Então, o aplicativo tem que ter esse controle. Mas vai ser só um aplicativo religioso e tal, mas não houve uma separação. Os aplicativos religiosos têm um tratamento e os outros outro tipo de tratamento. Não, é uma plataforma. Então, na lei, até onde eu consultei, o aplicativo também é considerado como plataforma. Então, tome bastante cuidado, tá? É basicamente isso. Sei que foi um pouco engessado aqui no começo, porque eu estou preocupado aqui com as informações, mas a ideia é essa. Então, o que a gente pode fazer, tá, para pensar em estratégias
de ainda mostrar o conteúdo, tá? Do Kids, ia falar Visão Kids de novo, mas mostrar o conteúdo do Kids, mostrar o conteúdo das crianças sem expor as crianças até resolver esse problema de saber quem tem autorização, quem não tem autorização, resolver todo esse problema, né, toda essa parte jurídica, né? O que a gente pode fazer? É o que eu já comecei a cantar um pouco dessa bola. Primeiro, comece a falar e conversar, mostrar os trabalhos das professoras do departamento infantil, das professoras, dos líderes dos adolescentes. Então, hoje a gente vai falar sobre prevenção, hoje a gente vai falar sobre negar os impulsos da carne. Então, você vai mostrando o trabalho, o líder vai mostrando, ou uma pessoa responsável vai mostrando o trabalho que está sendo feito, comentando, falando, e aí você pode ir mostrando esse trabalho, entendeu? Sem mostrar a imagem dos adolescentes e nem das crianças, entendeu? Então, você pode falar sobre o trabalho. Então, você pode chamar a professora do Kids e pedir para ela explicar o que vai ser ensinado, qual que vai ser a lição, mostrar os trabalhos concluídos depois também, eu acredito que seja possível, tá bom? Mas consulte sempre, mas acredito que seja possível para você mostrar o trabalho feito depois, tá? Então, porque tudo isso são estratégias de você mostrar ainda que existe o departamento infantil dentro da congregação, existe um ambiente preparado para as crianças, existe um ambiente acolhedor, um ambiente feito para as crianças, tudo bonitinho, mas ao mesmo tempo protegendo a congregação, protegendo a instituição, tá? Então, das duas formas, tá? Então, pense nisso. Então, pense em estratégias, tanto nós como mídia, quanto nós líderes, quanto eu e você líder de adolescentes, líderes de criança, e eu e você líder, pastor, temos que pensar nisso. Pense com cuidado e com carinho, tá? Se você não quer ter nenhum tipo de problema, talvez seja a estratégia melhor não postar fotos das crianças mesmo. Talvez seja a melhor estratégia. Mas aí, Jonathan, os eventos das igrejas, o evento Kids, o evento e tal, cara, a melhor opção vai ser isso que eu tô falando. Eu acredito que a melhor opção é pegar ângulos onde as crianças estão de costas, sentadinhas, com a mão levantada, cantando e tal. E aí com uma pessoa que já tem autorização, ou uma pessoa líder, um pastor, já tem uma autorização com a exposição deles, entendeu? Fazendo o trabalho, que aí vai ser melhor, vai proteger tanto a instituição, e aí você vai conseguir continuar expondo os trabalhos da congregação, tá? Porque isso é uma brecha, porque lembra que teve um tempo, quando começou esse negócio de usar a imagem, que acontecia nas igrejas, que eu até comentei em um episódio do Worship Backstage. E se você não conhece, aproveita, pesquisa onde você estiver ouvindo, seja no YouTube ou no Spotify, né? Você pode pesquisar para o Worship Backstage, é o nosso outro podcast que a gente fala sobre os bastidores da adoração, a gente fala para toda essa parte que envolve o culto, desde a iluminação, a passagem de som, até os músicos e ministros de louvor. Então a gente fala com todo mundo nesse sentido. O que eu comentei com eles? O fato de muitas das vezes a gente tirar foto das pessoas em cima, expondo muitas pessoas, que virava meme, né, que colocava em exposição as pessoas se sentiam ofendidas, as pessoas se sentiam lesadas de alguma forma. E o que aconteceu? Teve algumas polêmicas nesse assunto, que as pessoas que sabiam que eram igrejas pequenas ou igrejas um pouquinho maiores, que tiravam bastante foto e repostavam fotos das pessoas maliciosas, pessoas malvadas, elas iam fazer o quê? Elas iam até essas igrejas e de propósito faziam poses, choravam, esperneavam, chamavam a atenção do pessoal da mídia. Para quê? Para que eles tirassem foto delas. E aí, após o culto terminar, após o término do culto, o que acontecia? Essas pessoas iam para casa e esperavam até o momento das fotos delas serem postadas na mídia oficial da igreja, seja ela Instagram, Facebook, site, etc. Ela ficava ali de olho. Quando ela identificava que a foto dela era exposta, ela abria um processo, ela tentava abrir um processo contra a igreja para o uso de direito da imagem dela. Então aconteceu essa polêmica, aconteceu esse problema dentro da igreja. Então nós da mídia, por isso que a gente estava conversando sobre a forma que a gente da mídia, gente que traz o que acontece dentro da igreja para fora, mudar a estratégia. Por quê? Porque tanto agora
isso já tinha acontecido, quanto agora o departamento infantil, o departamento de adolescentes, eles vão ter que sofrer essa mudança, tanto da parte da mídia quanto da parte dos líderes, tá? Porque você sendo líder, olha que interessante, você sendo líder de um departamento, você é o representante, né, da liderança naquele momento. Você representa a liderança, ou você representa o pastor da sua igreja, o pastor presidente, o pastor, etc., da igreja naquele momento. Então, se você posta, né, você está postando fotos dos adolescentes ou das crianças no ambiente da igreja, né, usando as informações da igreja, talvez isso seja muito perigoso, tá bom? Então, pense nisso. Então, a forma de expor, né, tanto na rede social oficial da igreja, tanto nos canais oficiais da igreja, vão ter que mudar, quanto os nossos comportamentos. Então, a forma de... Aí foi aquela reflexão que eu fiz no nosso episódio. A gente tem que pensar em formas de lembrar o propósito para que existe a rede social, o propósito para que existe a mídia social da igreja, o departamento de mídia, tá, da igreja, e pensar em estratégias que de fato vão sair do óbvio. O que é o óbvio? O que eu estou tentando falar? O óbvio é o quê? É foto do culto, banner do culto, foto do culto e banner do culto. Como é que a gente pode sair desse óbvio, né? Lembrando o princípio. O princípio, o propósito, na verdade. Não é o princípio, o propósito. Lembrando o propósito. O propósito da rede social da minha congregação é expor a palavra de Deus. Ou é expor o que acontece aqui, o nosso trabalho. Então, você pode fazer isso de outra forma. Você pode fazer isso de uma forma mais inteligente, de uma forma mais estratégica. Fazendo isso de forma inteligente e estratégica, vai acontecer que, em vez de você só ficar postando foto de irmãos que podem por bem ou podem por mal, por bondade ou não, mas podem abrir um processo contra a igreja por uso de direitos, né, uso de imagem, quanto os pais agora também podem. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós que somos representantes, você que é líder de departamento infantil, você que é líder de adolescente, você que é líder de mídia social da igreja, você tem que tomar cuidado com esse problema, não é um problema, né? Mas com essa parte de legislação agora. Você tem que tomar cuidado com esse problema nesse caso. Por quê? Porque você pode criar problema onde não existia. Então, sem querer, com a boa intenção, você pode criar problema. Então, pense, gaste o seu tempo, gaste a sua energia em formas diferentes e estratégicas de expor o que você está fazendo, sem expor as crianças, adolescentes da sua congregação. O que eu falei aqui, talvez a estratégia seja você falar sobre o trabalho, mostrar o trabalho concluído. Então, foi um evento, ou as crianças fizeram um desenho, as crianças responderam uma questão, as crianças pintaram um quadro, mostrar o quadro antes de ser pintado, o quadro depois. Você não está expondo a criança, entendeu? Então pense em estratégias de falar e mostrar o trabalho da congregação sem mostrar as crianças que não têm autorização ainda, tá? Lembrando também, outra coisa, tome cuidado. Então, se você não sabe, não tem certeza do que você está fazendo, toma cuidado porque você está fazendo em nome da direção da igreja. Então, você é responsável por aquele departamento. Então, você sendo responsável por aquele departamento, você tem que tomar cuidado para não falar em nome daquela instituição sem autorização do representante oficial daquela instituição. Então, você repostar fotos das crianças, tal, você dentro do ambiente da igreja e tal, tome cuidado, tá? Tome bastante cuidado com isso. Nós da mídia, nós que trabalhamos na mídia, parte de exposição de marca, né? Que é a exposição de marca, a exposição da instituição, nós temos que mudar também a nossa estratégia. Pense em estratégias diferentes. Pense em falar com os líderes. Pense em mostrar a transformação. Pense em conversar com os pais. O que eles acham, o que eles estão achando. Tudo isso mostra trabalho, mostra o que está acontecendo. Dá para mostrar movimento, entendeu? Dá para mostrar movimento do trabalho que está acontecendo, em vez de você mostrar movimento e trabalho só com a exposição das crianças. Então pense nisso. As multas são bem caras, tá? Tanto levando em conta, eu vi só, até onde eu vi, levava em conta bem mais o faturamento da empresa.
Então, não sei como que seria o cálculo para uma igreja, não sei como que funcionaria para uma igreja. Até multas exorbitantes. Então, nós que somos representantes de um departamento temos que tomar cuidado. Pense nisso. Comenta se você concorda com esse tipo de lei, se você não concordou, você acha que traz benefícios, se não traz benefício ao seu ponto de vista. E outra, lembre-se sempre, passe esse conteúdo adiante, porque é um conteúdo de alerta, fiz um pouquinho mais travado, um pouquinho mais devagar, porque eu não queria errar na passagem da informação, tá bom? Eu não queria errar na passagem da informação. Porque tanto o pessoal da mídia, da parte da tecnologia, pessoal que trabalha na parte de tecnologia, pessoal que trabalha na parte especificamente de mídia, porque tecnologia e mídia são similares, mas não são iguais, tá? Então, tecnologia, mídia, os líderes, tá? Líderes que ali estão ali expondo, tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque isso pode dar bastante problema para a congregação e também para você, também, tá? Então pense nisso. Existem outras formas, dá para a gente pensar, usar os nossos neurônios para pensar em outras estratégias, em outras formas de continuar falando do que nós fazemos sem só usar só imagens, tá bom? Existe outra forma, existe outro método, tá? Como eu falei, dá para você falar com as pessoas, falar com os líderes, conversar com o pastor, abrir um canal, um quadro na sua rede social, na sua mídia social, seja lá Facebook, Instagram, YouTube, não importa. Abrir um quadro que seja um momento da escolinha, da congregação X, momento tal, que aí fala com orientação para orientar os pais, ou um programa focado para crianças. Existem outras estratégias que a gente pode fazer sem expor os nossos pequenos, tá bom? Tanto para proteção deles, tá? Que a ideia da lei era essa, tanto para proteção deles, a ideia da lei é essa, nesse sentido, quanto da instituição, tá bem? Então, tanto das crianças, primeiro das crianças, quanto da instituição. Instituição, eu digo instituição como congregação, igreja, tá? Igreja, o CNPJ da igreja, tá? Então, pense nisso. É muito cuidado, porque para você abrir uma igreja, você tem que ter um CNPJ. Então, você responde. Tanto você, pastor, tá? Você responde por isso, então tome cuidado com isso, tá? Você acha que não impacta, mas vai impactar, tá? Vai acontecer casos ainda, se não estiver acontecendo, de pessoas que vão usar isso para prejudicar congregações que não têm esse conhecimento ainda. Então, compartilhe esse conhecimento com as pessoas, peça para as pessoas lerem, manda o link da lei para os seus pastores, para os seus líderes, departamento infantil, porque isso é perigoso também para a igreja, tá? Então a ideia é proteger as crianças e também proteja a instituição. Existem formas de se trabalhar, existem meios que dá para se trabalhar, não precisa expor as crianças sem autorização dos pais. Então tirou a foto e o pai não autorizou, é melhor borrar a imagem. Talvez até seja a melhor estratégia nem usar a imagem da criança que não tem autorização. Ah, mas o ângulo da criança e aí no esbarrão pegou na outra criança. Melhor não usar, irmão. Usa, você já sabe, seja inteligente. É melhor não usar, não usa, porque aí é melhor para você, melhor para a igreja, melhor para todo mundo sai feliz e não prejudica ninguém. O objetivo da igreja não é prejudicar, é pregar a verdade. Por mais que a igreja, de certa forma, pareça ser prejudicada, mas o importante é a palavra de Deus que vai permanecer, tá bom? Então pense nisso. Existem N formas da gente tanto compartilhar o que está acontecendo na igreja, tanto quanto a gente expor a evolução das crianças. Existem formas, tanto das crianças quanto dos adolescentes, tá? Então, eventos de adolescentes, esses negócios aí de adolescentes até 16 anos é bem complicado. Pense nisso, tá bom? Você que é líder de adolescentes, tá? Tome cuidado com isso, com as fotos que você manda pra mídia. E você que é o cara da mídia, tome cuidado, tá? Monte estratégias, tá? Existe uma forma, talvez, você peça uma relação dos pais que já assinaram, que não assinaram, tá? E aí dali você vai marcando. Existem uns programinhas que têm reconhecimento facial. E esses programinhas com reconhecimento facial, você vai treinando ele para reconhecer rostos. E aí ele vai reconhecendo o mesmo tipo de rosto em várias fotos diferentes. E aí você pode filtrar as fotos que só aparecem aqueles que estão autorizados. Olha que programinha legal.
Depois, se você quiser, eu te compartilho o nome do programa, tá? Mas eu esqueci de pegar o nome do programa aqui, achei que estava na minha cola, eu olhei aqui, mas não tá na minha cola. Mas existem programas que tem esse treinamento de reconhecimento facial. E aí ele vai reconhecendo vários rostos, certo? Aí depois você consegue colocar o nome dessas pessoas. Ó, esse aqui é o Jonathan, esse aqui é o João, esse aqui é a Maria, beleza. E aí, toda vez que houver um ângulo diferente, ou uma imagem com maior ou menor qualidade, ele vai tirar o rosto. Então aí você vai falar, não, esse rosto aqui ainda é a Maria. Aí ele vai falar, você tem certeza? Tem. Aí você vai montando várias fotos com o rosto da Maria. E aí quando você quiser filtrar, por exemplo, eu só quero... Aí você pega a lista com relação das crianças que têm autorização. Aí você fala, Maria tem autorização. Então eu quero só fotos que tem a Maria. Aí ele vai te mostrar as fotos que tem a Maria e fotos que tem outros. Aí você vai conseguir... Desculpa, gente. Aí você vai conseguir filtrar. Isso é uma outra estratégia muito boa. Tá? Procure usar programas que tem aquele reconhecimento de rosto. Tá? Aí você consegue ir treinando ele para ir encontrando as crianças, principalmente as crianças. Aí você vai treinando as crianças e os adolescentes. Aí, esse tem autorização. Você tem a sua lista com o pastor, lista atualizada. Lembre de sempre manter ela atualizada, tá? Esse negócio de ensinar uma vez e já era, é perigoso. Então, tipo, uma vez por ano, uma vez um ano sim, um ano não. Tente colocar a data de validade. O que eu quero dizer com data de validade? Data de validade, no sentido assim, essa lista foi feita dia 15/1/2025, beleza. Quando for daqui 2026, você fala, nossa, tem muito tempo. Tem crianças novas, crianças que já saíram, crianças que entraram. Vamos atualizar? Você pode falar com a responsável desse departamento da igreja, pode falar com o seu pastor, e aí você vai conseguir uma lista atualizada. Sempre coloque a data. Por quê? Porque isso vai te manter atualizado, tá? Para ver se alguém autorizou e depois não quer mais autorizar. Sempre tem isso. Então, sempre mantenha atualizado o maior tempo possível. E aí, essa outra dica que eu pensei foi para nós da mídia, né, pensar em programas que identifiquem rostos, reconhecimento facial, tá? Tem muito programinha aí na internet que ele usa o álbum de fotos seu, aí você pode usar seu ou de um computador específico, e aí ele vai reconhecer, aí você vai treinando os rostos, tá? Os rostos, eita Jesus, me perdoa, gente, pelo meu português. E aí, você treinando, e você vai dando nome para cada rosto. Então, esse é a Maria, esse é o João, esse é o Jonathan, tá? João e Jonathan não tem autorização, mas a Maria tem. Então, se tem uma foto que só tem a Maria e os outros estão borrados, fechou. Se tem uma foto que tem Maria e João, eu não posso usar, entendeu? Ou eu coloco um borrão no rosto de João, ou eu não uso a foto. Então essa é a estratégia pessoal da mídia, tá bom? O pessoal que trabalha com mídia, tecnologia da igreja, usa fotos, igual no nosso caso a gente usa foto para colocar no site da igreja, nas mídias sociais da igreja. Sempre tem que tomar esse cuidado, principalmente agora com o departamento de adolescentes e departamento de crianças, tá bom? Esse foi o nosso papo de porta de igreja, espero que você tenha gostado. Fiquei um pouquinho mais travado porque tinha bastante informação sólida e eu não queria errar tanto. Peço perdão se eu errei alguma coisa aqui, mas é porque eu fiquei um pouquinho nervoso, mas no final vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. Lembre, compartilhe com quem precisa saber dessa informação. Líderes de crianças, líderes de pais, pastores, compartilhe isso com as pessoas, porque isso é importantíssimo, tá? Prometo para vocês, não sei quando eu vou conseguir cumprir, mas se Deus quiser, a gente volta com esse assunto, também falando com os nossos pastores, com a nossa pastora, com o nosso pastor, comentando sobre esse assunto, tá? Eles vão trazer informação um pouquinho mais jurídica, um pouquinho mais puxado para a Bíblia e um pouquinho mais a opinião deles, tá bom? Que eles estão inteirados, focados nesse assunto, porque impacta também totalmente a congregação, tá? Então eles estão bem mais inteirados do que eu. Então, mas eu queria trazer esse olhar focado mais para mídia e departamentos, tanto líderes do Visão Kids, ó, beijo para as professoras do Visão Kids, mas para o departamento Kids e departamento de adolescentes, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado. Então, a minha ideia era essa, só trazer um alerta e trazer alguma ideia, né? Não só alertar, não faça mais isso,
mas também trazer ideia. Tipo, dá para fazer isso. Dá pra gente mostrar o trabalho feito antes e depois. Dá pra gente tirar fotos com ângulos que as crianças estejam... Imagina essa foto. As crianças sentadinhas na sala, você na parte das costas das crianças, pegando mais ou menos do ombro para cima e com foco ali na lousa com a professora. Então é uma ideia legal, entendeu? Ou também conversar com as professoras para que elas mostrem e comentem o trabalho que está acontecendo nas crianças. E aí você vai lá e consegue criar conteúdos para a mídia social da igreja, seja site, seja rede social. Você consegue criar conteúdos com base nas informações que elas vão te dar, tá bom? Melhor você pensar dessa forma até que essa parte jurídica seja regularizada, tá? Tem muito pastor que ouviu essa lei, muito pastor que viu que só ia implicar e só implicou aplicativo, YouTube, esse tipo de coisa, e não tá notando que isso também vai vir para cima das igrejas, tá bom? Vai vir para cima para as igrejas que tem departamento infantil, igreja que tem departamento de adolescentes, que é a sua grande maioria. Então tome cuidado, tá? Tome muito cuidado em usar fotos de adolescentes e crianças. A ideia era essa, alertar, dar ideias de trabalho, ideias de como ainda continuar divulgando, em vez de só divulgar uma foto do que está acontecendo. A foto da criança pintando, foto da criança conversando, da criança desenhando, da criança aprendendo, ouvindo. Então a ideia, sabe, quando a gente tira aquela foto direto, então a ideia não era só falar não faça isso, a ideia era também trazer alguma ideia. Espero que você tenha gostado desse estilo um pouquinho mais diferente e espero que você deixe o seu like. Continue seguindo, toda quinta e todo domingo tem um novo episódio do Papo de Porta de Igreja. Quando que sai? Os episódios do Papo de Porta de Igreja saem exatamente quando acabam os cultos na comunidade evangélica Visão em Cristo, tá? Então, nas quintas, 9h20, nos domingos, 8h30, tá bom? Então, quinta e domingo é o dia que saem novos episódios do Papo de Porta de Igreja, tá bom? Você pode assistir o Papo de Porta de Igreja no YouTube, no Spotify e em outras redes sociais, agregadores de podcasts. Lembrando, gostou do nosso trabalho? Tá gostando do nosso trabalho? Achando esse trabalho interessante? Acha que esse trabalho abençoa a vida das pessoas? Não fique só no Deus abençoe. Realmente, levante a mão, abençoe a gente, semeie no nosso ministério, no nosso departamento. Semeie para que a gente continue, tá bom? Então pense em ser um financiador desse trabalho, tá? Para você entrar e começar a ser um financiador com apenas R$10 por mês, você pode se tornar um financiador do nosso projeto, da Rádio Visão em Cristo, da nossa rádio, dos nossos podcasts, dos nossos programas. Quero te convidar também para você acessar a nossa rádio, acessar o nosso site e conhecer o nosso trabalho. Se torne um financiador, um apoiador desse projeto. Deus abençoe a minha e a sua vida. Até o próximo programa. Querendo Deus. Tchau, obrigado, gente.